Amém? Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Cristo, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. E por último, Colossenses, capítulo 1. Versículo 21 a 23. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos mais uma vez. Desejamos, Pai querido, que o Senhor seja o nosso guia, Senhor. E que o Senhor fale aquilo que realmente, Senhor, o Senhor necessita e deseja falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por esse tempo onde nós estamos podendo rever algumas coisas, e que essa revisão, Senhor, venha, Deus, ao encontro do nosso coração, para que possamos estar cada dia mais alinhados ao teu propósito, à tua vontade bendita e eterna. Nós desejamos fazer a tua vontade, queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nós estávamos falando sobre essa realidade na última reunião que a gente teve, a gente falou sobre essa realidade da obra do Senhor, né? Pelo menos daquilo que o Senhor projetou originalmente para nós. O Senhor não tem dois seres, né? O Senhor não olha para o homem e para a mulher como se olhasse para dois seres diferentes. O plano do Senhor sempre foi, desde a criação, olhar para os dois como um só homem. E nós sabemos que quando nós usamos o verbo reconciliar, automaticamente nós entendemos que nós estamos voltando para um lugar de onde nós saímos, né? E se nós não estivéssemos nesse lugar, o verbo usado não seria reconciliar. Então, por 3 vezes nós lemos aqui nessa noite o apóstolo Paulo usar aos Coríntios, aos Romanos e na carta aos Colossenses, esse ministério da reconciliação. Isso nos faz perceber que isso é importante, é o centro da palavra apostólica, da palavra, da doutrina dos apóstolos, na qual os irmãos que começaram a igreja pregavam, né? E nós sabemos que ao longo do tempo, o que tem acontecido? Nós temos visto que a própria pregação já tende a não enfatizar mais essa reconciliação com Cristo, mas enfatizar o sucesso desse ser separado de Cristo. Quem é esse ser separado de Cristo, né? Nós precisamos entender isso olhando lá no Gênesis, quando Satanás propôs à mulher uma vida independente, né? O Senhor criou, Gênesis 5, capítulo 1 e 2, nós lemos semana passada, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Claramente, um só nome, uma só obra, um só ser, né? Então, qual é a proposta do diabo? Nessa noite nós vamos falar sobre isso. O maior veneno, meu irmão, de Satanás é dar ao homem, ou supostamente oferecer ao homem algo fora do Salvador, fora de Cristo, fora de Deus. E ao longo do tempo nós precisamos entender que o homem tem aceitado isso. Por quê? Porque é um caminho, de certa forma, prazeroso. Então, quando Deus olha para o homem e para a mulher, então tudo que nós vamos analisar de Cristo e da igreja
ele está lá no Gênesis, naquele casal, no Adão, né? Eu não falo que o casal se chamava Adão e Eva, e você sabe muito bem por quê. Porque o casal se chamava Adão. Esse é o nome que o Senhor deu, Adão. É óbvio que Eva, você sabe, é um nome dado depois do pecado. Depois que o homem peca, que a mulher peca, que atende à voz de Satanás, e você vai ver isso no início do capítulo 3, no capítulo 20, a mulher recebe um nome de Eva. Então, a partir dali, e a Bíblia é muito clara, e ela passou a ser a mãe de todo ser vivente. Então, nós nascemos dessa matriz separada, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, no próprio livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não tem nada a ver com o que a gente faz. Então, definitivamente, o pecado não é o que a gente faz. O pecado é a nossa natureza. Que, através de Cristo, começa a ser o quê? Trocada. A gente vai ter oportunidade de falar isso na próxima reunião. Essa troca da natureza. Essa troca da alma vivente para a vida, zoe, do Pai. A psique, que Jesus manda perdê-la, quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida, está muito claro, Jesus diz que a gente precisa perder essa vida. Nunca Jesus pediu para que a gente investisse nessa vida. Ao contrário, ele disse, você necessita perder essa vida. Para quê? Para que você possa ganhar a vida de Deus, que é outra coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a própria vida de Deus. Então, deixa guardado isso que nós vamos falar na próxima reunião sobre esse transplante de vida. Porque isso é importante a gente entender. O que o inimigo vai fazer? Porque são obras, né, que a gente precisa entender. Não ignoramos os seus ardis. A gente precisa entender como que é o trabalho das trevas, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, né? Uma boa estratégia de guerra é conhecer como que o inimigo age, né? Então, queridos, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma ruptura de um casal. Nós vemos uma obra pronta do Senhor, um plano eterno do Senhor, que Satanás entra e diz para a mulher o quê? Seja feliz. Vai atrás dos teus sonhos. O que Deus te deu não deve ser tão suficiente, você precisa de mais coisas. Quer dizer, estou parafraseando aqui, mas você sabe que no início do Gênesis 3 é exatamente isso. É assim que Deus disse de toda a árvore do jardim, não é bem assim, da árvore que está no centro eu não posso comer. Sabe o que acontece? Deus falou isso porque Ele não quer que você tenha o quadro total, Ele tem um negócio escondido na manga. Só que Deus já tinha dito para o homem que ele é a sua imagem e a sua semelhança. Quer dizer, o homem já estava completo. Então a obra de Satanás, você vê como que é importante isso, querido, como que já se passaram 6.000 anos desde o primeiro homem, e nós ainda estamos batalhando com os mesmos artifícios de Satanás, e por incrível que pareça, ele ainda continua tendo êxito. Porque hoje, quando nós chegamos e numa pregação e dizemos o quê? Cristo é suficiente, a vida de Deus é suficiente. Não é suficiente, eu preciso do carro, eu preciso da casa, eu preciso do sucesso, eu preciso disso, eu preciso da bênção, eu preciso da vitória. Quer dizer, parece que a gente coloca Cristo e mais alguma coisa. E foi exatamente isso que Satanás disse. Satanás disse para a mulher, a obra não está tão boa assim como você está pensando. E gerou nela o desejo de ir além. Gerou nela o desejo de ultrapassar limites, né? Presta atenção nessa palavra, limites. Os limites não são para tirar a nossa liberdade, o limite nos protege. Você sabe que quando você tem um filho e diz, não toca ali, não toca ali, você não está brigando, você não está tirando o prazer do seu filho, você está protegendo o seu filho. Então, o que Satanás faz e obtém êxito é gerar, preste muita atenção agora, uma entidade separada do marido.
é gerar uma mulher independente. Agora, essa pessoa chamada Eva, depois do pecado, já é uma pessoa que não se chama pelo nome do marido. Antes, quando Deus olhava, né, o próprio Adão, em Gênesis 2, se você olhar com cuidado, você vai ver que quando ele recebe a mulher do Senhor, ele não dá o nome de Eva para ela, ele diz, essa será chamada varoa, Ishá, porque do Ish foi tomado. Então você vê que claramente, tanto pela palavra Adão, que também pode ser traduzida por humanidade, mas pelo Ish, homem, e Ishá, mulher, você não vê um nome próprio para a mulher. Por quê? Porque plano de Deus que nós não caminhemos sozinhos. Amém, queridos? Se Deus disse para o homem, não é bom que o homem viva só, é óbvio que para a mulher é a mesma coisa. Mas parece que o Satanás vira e diz assim, ó, vai atrás do seu sucesso, vai atrás da sua vitória, vai atrás do algo a mais, que tanto te fascina. E irmãos, nós estamos vivendo uma geração que se nós não formos 100% convictos e satisfeitos em Cristo, tudo que nós formos além disso é perigo. Cristo precisa ser a nossa suficiência. Então, a maior arma do inimigo, irmãos, e eu não estou aqui para falar dele, né? Mas a gente precisa entender. A maior arma do inimigo, o veneno, eu coloquei aqui, o veneno. Preste atenção, irmãos, isso é um veneno de Satanás, é colocar o homem no centro. As suas necessidades humanas no centro. A árvore central do jardim é o homem, não é mais Cristo. E aí a gente precisa avaliar se essa não é uma realidade que a gente tem vivido muito ultimamente. Até mesmo no que diz respeito, e principalmente no que diz respeito à nossa vida eclesiástica. E a gente tem batido nessa tecla há muito tempo. Nossas necessidades não estão em primeiro lugar. Você pode dizer amém para isso? Eu não vim aqui para buscar a minha vitória. Eu não vim aqui para ter uma vida melhor. Nós não vamos sair daqui e pregar o evangelho dizendo, olha, aceita Jesus que a sua vida vai melhorar. Porque se nós fizermos isso, nós estamos pregando um evangelho centrado na necessidade humana. Por que muitas pessoas têm dificuldade de avançar com seriedade? Porque a conversão, ou a suposta conversão deles lá atrás, precisa ser revista. O que fez cada um de nós, eu vou colocar entre aspas, aceitar a Jesus? Uma necessidade humana ou uma convicção clara de que nós estávamos perdidos e separados de Deus? É só você responder e nós respondermos claramente um para o outro. Porque se foi uma necessidade humana, eu te digo que essa fé é uma fé frágil ou inútil. A necessidade, querido, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós entendemos a obra da reconciliação, nós estamos entendendo tudo isso que nós estamos falando aqui. Que Satanás, através da sua ardilosa estratégia, conseguiu fazer com que a mulher vivesse uma vida separada do marido, e nós nascemos dessa matriz caída. Nós nascemos dessa matriz caída. Não adianta, meu irmão, nasceu, já nasce no pecado. E alguém diz, você está pecando, ou você pecou. Não, eu não pequei, eu não fiz nada. Não, não é o que você faz, não é o que eu faço. Tem a ver com a nossa natureza. Então, como eu vou fazer para me livrar desse negócio? Paulo diz no mesmo livro de Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele diz, quem me livrará desse corpo de morte? Então você vê que é uma realidade difícil. Eu tenho certeza que isso eu e você pode dizer. Não tem coisas que nós fazemos que nós não gostaríamos de fazer, irmãos? E a gente já aprendeu que é errado, mas a gente ainda continua fazendo. Por quê? Porque há um problema na natureza humana. E aí não importa se você é pobre, não importa se você é rico,
não importa se você tem dificuldade, ou está doente, ou está curado, não importa. Todos os homens necessitam entender que quando nós nascemos separados dele. Separados desse plano original. Por isso que Cristo é a reconciliação, minha e sua, para Ele mesmo, para essa nova identidade, essa nova criação. Querido, a pior coisa é a gente investir em algo que não tem jeito e não tem cura. A nossa natureza não tem cura. Não adianta, muda a palavra aí, meu irmão, para ver se não fica tão ofensivo. Querido, a nossa natureza é incurável. Não há solução para a natureza humana. Mas graças a Deus, Paulo diz, que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que veio, a vida vem para resgatar aqueles que já estavam mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, para fazer com que nós possamos ser o quê? Reconciliados com Ele. Irmãos, quando nós olhamos essa realidade, nós vemos que o quanto é perigoso nós queremos ter um nome, né? Queremos ser exaltados, né? Eu me lembro que algumas canções, agora graças a Deus está parando de cantar isso, mas de vez em quando ainda canta. Canções de exaltação humana, né? Ah, alguém vai explicar isso, explicar aquilo, mas, meu irmão, nós estamos cansados disso. A verdade é essa. Nós estamos cansados Não, nós queremos ser reconciliados. Nós não queremos ser exaltados. Então, essa estrutura, pense comigo, esse nome, essa entidade chamada Eva, né? Será que é daí que vem Eva Angélica? Deve ser isso. Essa estrutura chamada Eva, ela vai ter que caminhar para onde, querido? Para onde? Para a cruz. Não para a exaltação. Então você vê que toda pregação, toda ministração, tudo aquilo que exalta aquilo que Deus na realidade quer levar para a cruz, você tem que saber que não está vindo de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque o Senhor vai dizer que nós precisamos negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, para quê? Para que você ganhe a identidade dele. Amém, amado? Então, qual é a obra, qual é a doutrina que Paulo vai chamar de doutrina de demônios? São doutrinas que pensam nas coisas terrenas, cujo Deus é o ventre. Quando a gente fala, o Deus deles é o ventre, o que isso está implícito? Eles só pensam neles mesmos. Na exaltação dele, o negócio é ele, tem que vencer, tem que avançar, tem que fazer. E a nossa alma ama essas coisas. Amém? Nós estamos nesse exato momento com, irmãos, Deus que me perdoe, mas lugares lotados, pulando, dançando e gritando, dizendo, é a minha vitória, é a minha bênção. Você vai ver só, eu vou arrebentar com tudo. E no lugar onde eu fui humilhado, eu vou ser, sei lá, exaltado. E quem me viu passar na prova, eu me vingo desse miserável que não me ajudou quando eu precisei dele, né? E você vê, será que isso é evangelho, irmão? Será que, de fato, isso é o evangelho genuíno da reconciliação? Ou será que esse é o caminho radicalmente oposto à reconciliação? Ou será que Jesus não está dizendo, meu querido, eu não quero exaltar você. Eu quero, na verdade, dizer para você que esse ser que foi construído através do pecado, da separação, ele precisa caminhar para a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. E é exatamente nesse contexto que Jesus fala, quem perder a sua vida, salva-la. Mas quem guardar a sua vida, ou seja, quem retiver a sua vida, quem disser, eu não vou. O Paulo dizendo sobre os homens cujo Deus é o ventre, ele diz claramente, eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê?
Porque eles são aqueles que chegam para Jesus naquele grande dia e dizer, desce da cruz, não precisa disso tudo. Você já ouviu algum irmão dizer assim para você, não precisa disso tudo. Deus é amor, gente. Você já deve ter ouvido isso. Você entende? Olha que lindo, Deus é amor. Cruz, morte. Você pode dizer assim, o meu eu precisa morrer. Ele não precisa ser exaltado. Então posso te falar uma coisa? Jogue no lixo essas músicas infernais. Jogue no lixo esses lixos que querem fazer do seu eu e do meu eu um caminho inverso ao que Jesus realmente quer que a gente faça. Querido, nós abdicamos disso aqui. A irmã que estava orando antes da gente começar nem sabia. E ela orou, Senhor, nós abdicamos dessa glória humana. Nós não queremos isso. Porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver a glória de Cristo, irmãos. Para viver nele e não em nós. Então jogue fora, meu irmão, tenha coragem. Tenha coragem de rechaçar todo tipo. Ah, mas essas coisas me fazem bem. Querido, faz bem, momentaneamente, mas não cura nada. Né? É por isso que tem gente que vive na droga aí. Por que droga? Se droga fosse boa, não chamava droga, né, irmão? É igual, né? Droga. Pô, isso é uma droga, então é ruim. Mas a pessoa toma para quê? Fica feliz. Ah, irmão, nós não podemos fazer do evangelho uma droga. Desculpa a franqueza, nós não podemos fazer do evangelho um entorpecente. Algo que tira a gente do sério, leva a gente para outra dimensão, mas não muda caráter. Não muda vida. E é isso que nós vemos na maioria das vezes em alguns lugares, em algumas pessoas que saem de cultos maravilhosos, né, em outra dimensão, mas que não dura, a dimensão não dura até segunda-feira. Por quê? Porque a Eva foi anestesiada. Deus não quer fazer uma Eva feliz. Deus quer que essa Eva vá para a cruz e morra. Aleluia. Então, querido, eu tenho aprendido a rechaçar todo... Por quê? Porque isso é uma tentação. Você começa a ouvir, você vai fazer, você vai acontecer, você vai arrebentar, você é o cara, olha no espelho, não tem ninguém mais bonito que você. Você nasceu para brilhar. Né? Outra música também, né? Nasceu para brilhar, olha que lindo. Nasceu para brilhar, nasceu para morrer. É isso que você nasceu. Não foi para brilhar, não. Morrer na cruz, irmãos. Abdicar, negar-se a si mesmo. Isso é reconciliação. É conhecer a vida de Cristo e abdicar dessa vida natural para uma vida espiritual. Para uma vida celestial. Glória a Deus! Então, querido, essa é a realidade. Infelizmente, hoje, nós vivemos uma realidade em que muitas pregações não têm nada a ver com o evangelho da reconciliação. Tem a ver em perpetuar uma realidade que Deus quer levar à cruz. Tem a ver em falar de coisas terrenas, tem a ver em falar de coisas humanas, tem a ver em falar de coisas naturais. E por isso esse tipo de palavra é tão bem recebido pela alma humana. Por quê? Porque o caído ama o caído. Mas as coisas espirituais, elas só são discernidas por aqueles que estão o quê? Cheios do Espírito. E é natural também que pessoas cheias do Espírito já não desejem mais receber palavras almáticas. Por quê? Porque o Espírito dela não aceita mais essas coisas. Queridos, nós vivemos num tempo em que, de verdade, nós necessitamos até avaliar o motivo da nossa conversão, como nós falamos aqui. Avalie hoje, avaliemos hoje, a nossa conversão foi por uma necessidade. Eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus, o pastor estava lá na frente e ele disse, quem aqui está doente, vem aqui à frente, que Jesus vai te curar. E a gente veio, recebeu a cura, e de repente a gente recebeu o Jesus que cura. E ele cura, amém, irmãos?
Mas nós voltamos para o nosso lugar sem entender que nós estávamos caídos, sem entender que nós estávamos separados, sem entender que a nossa natureza é podre, caída, inimiga de Deus, e por isso a gente não consegue entender o evangelho da reconciliação. Eu aceitei a Jesus porque, sabe, eu vivia uma vida assim tão miserável, e de repente eu comecei a ir numa igreja, e aí eu me senti bem, porque o Espírito Santo, aquelas músicas, sabe, aqueles irmãos maravilhosos que me abraçam. Amém, irmãos, essas coisas são importantes. Ninguém está desvalorizando essas coisas. Mas você entende? O dia que essa pessoa encontrar algum irmão que não abrace mais, a fé dela vai cair. Porque ela vai dizer, oh meu Deus, não me abraça mais. Claro, a base o fundamento do evangelho não foi bem estabelecido. Querido, olhe para mim aqui. Você e eu somos podres naturalmente. Não há nada que preste em nós. Meu Deus, isso é ofensivo, mas é bíblico. Não há nada que preste em nós. Nós nascemos, em pecado fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem pregadores que forçam isso e dizem, o Davi talvez fosse um filho bastardo. Não, não é isso que Davi está dizendo. O que Davi está dizendo é que ele nasce já em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ai meu Deus, o que eu faço? Aí a gente vai valorizar a obra de Cristo. Vai dizer, meu Deus, ele não veio só para me curar. Ele não veio só para me fazer ter um emprego. Ele veio para reconciliar a minha vida com Deus. Ele veio para me curar, mas a minha vida, não só partes da vida. Não, ele veio para... Querido, enquanto nós não entendermos o tamanho do pecado, nós não vamos entender o tamanho da obra de Cristo. Por isso que essa palavra, ela precisa, na voz de Oséias, faz a ferida e cura. Na palavra de Hebreus 4, 2 gumes. Ela precisa ofender para depois curar. Veio a lei para que o pecado abundasse. É isso que Paulo está dizendo. Você acha que a lei veio para salvar? Não, a lei veio para mostrar o quão pecaminoso nós somos, ou nós éramos. A lei veio como um espelho para colocar para fora, sabe, aquela podridão, que é a nossa velha natureza. Você pode dizer amém para isso? Então a gente olha e diz, meu Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 15, você vai entender exatamente isso. A morte, o pecado, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte, a força da lei. Mas ele termina dizendo, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Irmão, você sabe o que é um homem livre? É um homem que ajoelha hoje e diz, Senhor, obrigado, porque eu estava perdido e o Senhor me reconciliou pelo sangue da nova aliança. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, daqui a pouco. Então, queridos, há uma urgência urgentíssima. De quê? De avaliar a nossa profissão de fé. E eu estou aqui para isso mesmo, querido, para falar com você boas notícias, que às vezes soam como mais notícias, mas são boas notícias. Avalie a sua profissão de fé, avaliemos a nossa profissão de fé e entenda que se o que nos levou a Cristo não é uma convicção clara dessa realidade, de que nós estávamos separados dele, é provável que a nossa profissão de fé não seja verdadeira e é provável, muito provável, que todas as lutas do dia a dia que nós vivemos, essas coisas de um dia querer ir ser missionário na África, outro dia está querendo beber no botequim, essas claudicâncias, né? Essas inconstâncias absurdas que nós vivemos, da gente não entender por que as pessoas desviam com tanta facilidade, por que um dia quer ganhar o mundo, no outro dia
a gente nem sabe se a pessoa é crente. Você também conhece gente assim ou não? E você diz, pessoas que não entenderam a realidade da sua profissão de fé. E que são computadas como igreja no geral, o que é um erro crasso nosso. Por quê? Porque nós olhamos como igreja, e a gente chama igreja todo mundo que está reunido em nome de Jesus. Não. Há muita profissão de fé falsa dentro da igreja. Perdão. Há muita profissão de fé falsa dentro da igreja. Há muitas pessoas que nunca aceitaram o Senhor como realmente precisam aceitar. Nós nunca prestamos. Sem Cristo, não há nada de bom em nós. Amém, irmãos? Sem Cristo é como uma carne separada. Você já viu quando alguém quer colocar um formol num cadáver para que ele não cheire mal? E você pode colocar e perdurar, né? E as pessoas visitam. Hoje tem as múmias, né? Mas não tem vida, querido. Elas estão ali, mas elas parecem, mas não tem vida. É isso que nós somos sem Jesus. Então o que o Senhor diz é preciso que reconheça essa condição para que eu possa ressuscitar. Querido, o poder da ressurreição, da qual Paulo diz, o poder dessa ressurreição, de se entregar à morte para ganhar essa vida nova. Aí, querido, escute uma coisa, você não desvia mais não, meu irmão. Você pode ficar chateado de vez em quando, na vida eclesiástica da igreja, porque não é fácil. Mas desviar, nunca mais se desvia. Como que você tem a ousadia de dizer isso? Eu tenho. Querido, aquele que está verdadeiramente em Cristo é nova criação. Não desvia mais. E é exatamente isso que Paulo diz aqui, né? Você vê como é que ele termina? Se é que vão permanecer até o fim. Porque ele já está dizendo que alguns não permanecem. Então, querido, vamos entender algo muito claro nessa noite. Não deixe que o inimigo faça com que essa natureza velha, que precisa morrer, seja exaltada. Não, você não vai ser exaltado no lugar onde você foi envergonhado. Isso é uma mentira. Não, você não vai para palco nenhum se vingar de quem te viu na prova e não te ajudou naquele dia mal. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Todas as coisas que vão acontecer de bom conosco ou de ruim conosco, segundo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28 e 29, diz que tudo isso coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é o quê? Conformar-nos à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Amém, querido? Nós abdicamos dessa glória nessa noite. Nós abdicamos desse nome famoso nessa noite. Porque nós não queremos isso para a nossa vida. Amém? Então, cuidado com as músicas que nós ouvimos, com as pregações que nós ouvimos. Irmãos, eu preciso dizer para você, tem gente que eu não ouço mais, há muito tempo. Tem música que eu não ouço mais há muito tempo. Porque a maioria de pregações e músicas, uma boa parte do que tem por aí, são pregações e músicas que estão me afastando mais do que me aproximando desse evangelho da reconciliação. O que esse evangelho tem dito para mim é, eu preciso caminhar dia após dia para a cruz. Amém, querido? Eu preciso caminhar para me negar, para não cair na tentação de querer ter um nome famoso. Bem, você sabe que
a Bíblia fala sobre nós como uma mulher, mas também fala sobre nós como uma cidade. Então, essa mulher e essa cidade estão em Gênesis, e essa mulher e essa cidade estão no Apocalipse. E o esposo dessa mulher e o esposo dessa cidade é Cristo. Amém, irmãos? Então, quem são as mulheres lá? Ou melhor, quem são essas entidades que estão lá no Gênesis? Então, nós já vimos. Eva é uma criação pós-pecado. Amém, irmão? Pós-pecado. Presta atenção. Se a mulher não houvesse pecado, ela se chamaria Eva? Não, ela se chamaria Adão. Ishá, mesmo nome. Por isso que nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Olha que incongruência, meu irmão. Olha que inconsistência mental. Presta atenção. Nós somos a mesma geração que cantamos esse povo que se chama pelo seu nome. Nós somos a mesma geração que dizemos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E também nós somos a mesma geração que queremos ter um nome e aparecer. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Se nós somos o povo que nos chamamos, que se chama pelo nome dele, o que aconteceu com o seu nome? Morreu. Se nós estamos se nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, o que apareceu com você? Eu e você não aparecemos mais. É como Enoque na pregação passada, andava com Deus e já não era. Porque Deus para si o tomou. Então, literalmente, nós estamos vivendo, e às vezes da nossa própria boca sai fonte boa e fonte ruim. E não deve ser assim. Né? Água boa e água ruim. E Paulo, e o que a Bíblia vai dizer? De uma mesma fonte não pode sair duas coisas. Então, querido, nós entendemos que de forma madura, vivendo o que nós estamos entrando no lugar onde nós queremos invocar o nome do Senhor, amém, irmãos? Onde nós queremos ser um povo conhecido pela glória do Senhor, amém? A maior bênção de uma igreja, Deus é conhecido através de vocês, não nós, né? Não nós. O que minha foto tem que fazer? O que a foto de um líder, de um apóstolo tem que fazer no banner da igreja? Ah, mas tem que tocar nessas coisas. Eu quero saber o que sua foto está fazendo lá. Não tem que ficar. Ou a gente se esconde ou a gente aparece. Mas o que acontece, irmãos? Nós estamos vendo que em alguns lugares homens têm tomado a glória que não deveriam tomar de Jesus. Que nós sejamos uma assembleia que não seja conhecida pelo nosso nome, mas que seja conhecida pelo nome dele. Amém, irmãos? Então, eu não quero ir lá naquele lugar. Por quê? Porque lá não tem vitória para mim, então não venha, querido. Fique à vontade. Nós vamos ficar a vida toda, até Jesus voltar, pregando uma pessoa aqui. Você sabe muito bem que essa pessoa é Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus, reconciliação, plenitude do Espírito Santo, vida com Deus, dons, tudo vem dele. Fora dele, nada. Fora dele, absolutamente nada. Né? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia, para a gente começar a terminar, né? Eu tenho prometido aos irmãos que eu quero ser rápido nessa sériezinha aí. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vai surgir uma cidade em Gênesis que tem muito a ver com essa entidade chamada Eva, que é a Babilônia. Olha o que diz Gênesis 11, 4. A partir do 4. Então disseram, vinde e edifiquemos para nós. Se estiver anotando aí, ou uma canetinha, já circula, para nós. Querido, escute uma coisa, o que é que nós estamos edificando para nós? Nada. Porque dele, completa comigo, por ele,
Para ele são todas as coisas. Tudo que for para o homem não provém do Senhor, de uma edificação saudável. Então você vê que o princípio dessa Babilônia, dessa cidade, preste atenção aqui, querido. Você lembra que eu falei de Gênesis e Apocalipse? E você lembra que essa cidade vai aparecer como em Apocalipse? Sim ou não? Na Babilônia, Apocalipse 17, 18. E como ela é chamada em Apocalipse? A grande meretriz, a grande prostituta. Assim como a esposa do Cordeiro é chamada de Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 9 e 10. E nós já sabemos que Nova Jerusalém não é um parque celestial onde nós vamos nos dar bem depois que a gente morrer. Nova Jerusalém é a nossa identidade. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E um dos 7 anjos que tinham as 7 taças na mão levou-me a um alto monte e me levou à esposa. E me mostrou a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu. Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Então nós fazemos parte da nova Jerusalém. Mas o Espírito Santo nos alerta, há uma outra falsa em Apocalipse. Assim como a Nova Jerusalém é uma esposa verdadeira, há uma outra falsa no Apocalipse. E qual é essa falsa? Babilônia. Quantos entenderam a conexão da cidade e da mulher? Para que você não fique perturbado e diga, você está me confundindo com uma cidade, Jesus já tinha feito isso há muito tempo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Do que ele está dizendo? Eu tenho edificado essa cidade que somos nós somos essa cidade de Deus, que está sendo edificada, e por enquanto ela está escondida. Mas quando o Senhor voltar, essa cidade vai se manifestar. Aleluia! E os santos se manifestam junto com ele. Então, querido, quem nós somos? Nós somos a cidade de Deus. Uma pedrinha dessa cidade. Essa obra coletiva. Você entende isso? Que não tem nada a ver com vitórias individuais, mas tem a ver com uma obra coletiva que o Senhor está fazendo. Glória a Deus! Mas há a obra falsa, meu amado. E qual é a obra falsa chamada de prostituta em Apocalipse? Você sabe o que é prostituta? Uma mulher que não se move por amor, mas se move por dinheiro, interesse. Nem sempre dinheiro, favores. Será que o Espírito Santo... As pessoas ficam atônitas. O que é a Babilônia? É isso, é aquilo. Querido, eu não quero saber o que é a Babilônia. Se a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém, para mim a Babilônia está muito cara. É a falsa igreja. Se a verdadeira igreja, os verdadeiros santos, são uma expressão do que Jesus fala da Nova Jerusalém, e se existe uma outra cidade, a antítese dessa Nova Jerusalém em Apocalipse, e ela é chamada de Babilônia, eles vão falar que é a falsa igreja. Que se relaciona por prazer, por favores, por dinheiro, mas não por amor. Você acha isso forte, não é? Mas é. Você entende quando nós chegamos aqui na frente, dizendo, qual é o motivo do seu relacionamento pelo Senhor? Por que nós devemos amá-lo acima de tudo? Por causa dessa realidade, querido. Para que a gente não vá para Jesus dizendo, eu vou para Jesus. Para quê? Porque eu tenho que ganhar um carro. E eu ouvi dizer que aquela campanha lá é tiro e queda, meu irmão. Você faz 7 dias, você sai de lá com o carro zerado. É bom avaliar esse tipo de motivação, porque pode ser que essa motivação não seja da Nova Jerusalém. Eu estou dizendo pode ser para não ofender, mas você bem sabe o que eu acho. Não, amado, nós nos relacionamos com o Senhor por amor a Ele. E é exatamente isso que vai fazer homens como Paulo e Silas estar numa prisão e não se importar, continuar louvando ao Senhor. Por quê? Porque as circunstâncias em volta não dominam o seu pensamento. O pensamento dele está cativo para Cristo. É o que vai fazer Abacuque dizer o que disse. Ainda eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. Aleluia. E tantos outros homens, Hebreus 11, né, que, homens dos quais o mundo não era digno.
Você acha que esses homens se moveram por prazeres, ou por favores, ou por dinheiro? Não, eles foram mortos. Eles foram maltratados. Paulo, quando vai falar o currículo dele, parece um currículo terrível, né? Você chega a doer, tantas vezes maltratado, uma vez quase morto, não sei aonde. Aí você olha e você diz, onde é que está a vitória terrena nisso? Qualquer um vai dizer, isso é um fracassado. E nós sabemos que não é. Por quê? Porque esses homens não se relacionavam, meu irmão, por interesse. Esses homens largaram a rede, porque olharam para ele. Você entende por que eu fico bravo com esse meu Deus, com essa porcaria que a gente adora cantar? Eu fico bravo em ver algumas igrejas, um bando de meninos infantis, que não conhecem o Evangelho, estão sendo enganados. Sabe quem mandou largar a rede, querido? Foi a minha paixão por ele, que é mais do que prosperidade, é mais do que dinheiro, é mais do que tudo. E largaram tudo e o seguiam. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Agora, se você se aborrece com uma mensagem dessa, se você diz, e o que eu ganho com isso? Querido, me ouça com todos. Talvez você não tenha nascido de novo nunca. Talvez o máximo que você seja um filho de Eva, que entrou para a igreja, sabe? Que continuou. Você vê Adão e a Eva continuando a vida deles. Você vê o quê? O Adão ensinou para o Abel lá a ofertar, o Caim também ofertava, a vida continuou, querido. Então você vê que é possível sim viver fora e funcionar. Por que esse tempo é o tempo dessa palavra de reconciliação? Para a gente avaliar a nossa profissão de fé, se ela é verdadeira, se ela é real. Quando Deus vai passar Jó na prova, o que ele faz? Ele tira tudo de Jó para ver se a fé dele era real. Ele não deu coisas para Jó, ele fez o caminho inverso. E sabe como que termina a vitória de Jó? Alguém vai dizer, ganhou o dobro do que perdeu, né? Não, vai dizer assim, eu me arrependo no pó e na cinza. Porque eu achei que eu fosse crente. Eu achei que eu era um justo, né? Eu achei que eu era um camarada que estava no topo da cadeia alimentar dos crentes. Mas sabe de uma coisa? Eu me arrependo no pó e na cinza. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E como que Deus trabalhou na vida dele? Deus trabalhou na vida daquele homem para quê? Para mostrar para ele o verdadeiro evangelho. E os amigos de Jó? Deus deu uma nos amigos de Jó também, né? Porque ficaram lá atrapalhando, né? Então, querido, continue aqui, Gênesis 11. Edifiquemos para nós. Para nós, a luz vermelha já acendeu. Amém? Nessa hora aqui, o crente não, né? Eu não gosto dessa palavra crente carnal. Eu acho que se o cara é carnal, ele não é crente. Nessa hora aqui, o carnal diz, para nós, que beleza, vem coisa boa aí, hein? Para nós. Não. Nunca foi sobre nós. Amém, irmão? Nunca foi sobre nós. Edifiquemos para nós. Acendeu a luz vermelha. Esse negócio aqui não vai dar certo, não. Uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso... Meu Deus, segunda luz vermelha que acendeu aqui. Vamos edificar para nós, vamos tornar famoso o nosso nome. Está esquisito isso. Querido, mas não parece que é daqui que saem muitas músicas que a gente canta? Não seja honesto. Você está entendendo qual que é a raiz? E aí ele vai continuar dizendo, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um, e tem todos uma só língua.
começam a construir a torre. Agora não haverá restrição, não haverá limite. Terceira coisa, uma geração criada pelo espírito babilônico não conhece limite. Não tem limite, eu posso tudo. Tem gente que diz até esse posso tudo usando versículo bíblico. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Parece o super-homem crente. Uma vez que você é crente, você agora pode todos. Não é isso que o versículo diz, não. Não, querido, nós temos limites. Amém? Vinde, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entendam um mais ao outro. E aí a gente reclama porque que às vezes a igreja não entende um ao outro, né? Bem, quem lê, entenda. Ninguém consegue entender ninguém nessa realidade. É um querendo ter um nome maior que o outro. É um querendo ser exaltado mais que o outro. São pessoas, infelizmente, brigando para ter um ministério maior. De onde vem isso? Vem daqui. Essa cidade que edifica para si, essa cidade que fala em tocar o céu, mas ela precisa começar da terra, porque ela nunca subiu aos céus. Essa cidade que tem um fundamento terreno, que exalta o próprio nome, que não reconhece limite. E quando você vai conhecer a Nova Jerusalém, eu quero terminar aqui dizendo, e vi a santa cidade, que descia do céu. Babilônia começa na terra e termina no céu, né? Ou supostamente quer terminar no céu. Mas o verdadeiro começa sempre no céu e é estabelecido na terra. Essa Nova Jerusalém não vai ter nome de ninguém. Só um nome vai ser exaltado, o nome de Jesus, o nome do seu esposo. Essa Nova Jerusalém não é lugar de gente famosa. Essa Nova Jerusalém não é lugar onde nós seremos exaltados. Essa Nova Jerusalém é essa noiva gloriosa que manifesta a glória de Deus e a glória de Cristo na terra. O Senhor fala em Apocalipse 17 e 18, para que a gente saia dessa estrutura babilônica. E eu quero terminar lendo esses textos. Apocalipse 17, do 1 ao 7. Veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e me disse, vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Preste muita atenção nisso. Veio um dos 7 anjos, que tinham nas mãos as 7 taças, e disse, vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está o quê? Assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra se embebedam do vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito ao deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nome de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, vermelho, adornada com ouro, pedra preciosa, pérola. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vi e admirei com grande espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. A terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com grande poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável.
Pois todas as nações beberam do vinho da sua ira e da prostituição, os reis se prostituíram com ela, os mercadores da terra enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi a voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorram nas suas práticas, pois os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Essa é a Babilônia, irmãos. Você tem toda a liberdade para tentar saber quem é, mas eu entendo que essa é uma estrutura que começou lá atrás. Agora, olha que lindo. Então vi, capítulo 21, um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, se lembra de Babilônia? Que tinham nas mãos das últimas 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Da mesma forma que um dos 7 anjos mostra a Babilônia, o Senhor também leva João para ver a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a jaspe cristalino. Vamos ficar de pé, queridos. Versículo 23. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus, aleluia, a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia nem de noite. Aliás, de noite ali não haverá. A ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, queridos? Não somos Babilônia. Não somos Eva. Éramos quando estávamos perdidos e embriagados nessa realidade humana, egoísta, antropocêntrica, nesse evangelho focado no homem, onde nós temos que ganhar, onde nós temos que receber. Isso éramos, mas agora não mais. Agora nós estamos unidos a Ele. Amém, queridos? O nosso prazer é Ele, as nossas vitórias estão nele, tudo está nele. Isso não me motiva. Avalie sua profissão de fé.